Normas da Corregedoria. Seção 18. Do desentranhamento de peças e documentos dos autos. Artigo 170. O desentranhamento de peças e de documentos, facultada a substituição por cópia simples, poderá ser requerido pelo interessado ou determinado de ofício pelo juiz. Artigo 171. Não haverá substituição das peças ou dos documentos desentranhados por cópia quando, a critério do juiz do processo, referirem-se a: inciso 1. Manifestação intempestiva do peticionário. Inciso 2. Documentação evidentemente estranha aos autos. Inciso 3. Documentos que não tenham servido de base para a fundamentação de qualquer decisão proferida nos autos ou para a manifestação da parte contrária. Parágrafo 1. Nestas hipóteses, será colocada uma folha em branco no lugar das peças ou documentos desentranhados, anotando-se a folha dos autos em que, lançada a certidão de desentranhamento, vedada a renumeração das folhas do processo. Parágrafo 2. As peças e documentos juntados por equívoco aos autos serão imediatamente desentranhados e juntados aos autos corretos ou, quando não digam respeito a feitos da vara ou ofício de justiça, devolvidos ao setor de protocolo, de tudo lavrando-se certidão. Artigo 172. Deferido ou determinado de ofício o desentranhamento, caberá ao ofício de justiça, inciso 1, desentranhar as peças certificando-se, inciso 2, manter os documentos em local adequado para sua posterior entrega, inciso 3, intimar o interessado a retirar a documentação no prazo de 5 dias, se outro não for assinado pelo juiz. Parágrafo 1. A certidão de desentranhamento mencionará a numeração das folhas desentranhadas e, quando o caso, daquela na qual se determinou o ato e a eventual substituição por cópia simples. Parágrafo 2. As peças desentranhadas dos autos, enquanto não entregues ao interessado, serão guardadas em classificador próprio, sendo vedado grampeá-las na contracapa dos autos. Parágrafo 3. A devolução de peças desentranhadas efetuar-se-á mediante termo nos autos, lançado imediatamente após a certidão de desentranhamento, constando o nome e documento de identificação de quem as recebeu em devolução, além do competente recibo. Artigo 173. Salvo motivada determinação judicial em sentido contrário e os títulos de crédito, fica dispensada a certidão do número do processo nas peças e documentos desentranhados dos autos. Artigo 174. Transitada em julgado a sentença, os objetos anexados às manifestações processuais serão devolvidos às partes ou seus procuradores, mediante solicitação ou intimação para retirada em até 30 dias, sob pena de destruição. Artigo 175. O escrivão verificará periodicamente o classificador para arquivamento provisório de petições e documentos desentranhados. Inciso 1. Quando constatar a existência de peças não retiradas há 1 ano do desentranhamento, reiterará a intimação dos advogados para retirá-las. Inciso 2. Decorridos 2 anos do desentranhamento, as petições e documentos não retirados pelos advogados serão encaminhadas à Ordem dos Advogados do Brasil local, anotando-se no sistema informatizado oficial. Parágrafo único. Nas demais hipóteses, o escrivão remeterá à conclusão as petições e documentos desentranhados e não retirados para que o juiz determine a destinação adequada. Seção 19. Do arquivamento, rearquivamento, desarquivamento de processos e pesquisa histórica de acervo arquivado. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 176. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo, neste último caso, a hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela de que trata o artigo 304, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado, quando não será comunicada a sua extinção. Artigo 177.
Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias. Fim do prazo, serão arquivados após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada. Artigo 178. Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que a proferiu, o arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juízo da execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo, quando for o caso. Artigo 179. É autorizado o arquivamento provisório de processos que se encontrem em fase de execução de título judicial há mais de 1 ano e nos quais não tenham sido localizados bens do executado, mantido o nome das partes no cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Artigo 180. Fica vedada às partes e advogados a consulta ou retirada de processos nos depósitos do arquivo terceirizado. Artigo 181. O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo, objeto do pedido de desarquivamento, promovendo a unidade judicial a requisição no sistema da empresa terceirizada, observando o prévio recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos, quando não se tratar de pedido abrangido pela gratuidade judiciária ou isenção. Parágrafo único. O interessado no desarquivamento será intimado por qualquer meio idôneo de comunicação da chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 dias para manifestação, bem como de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. Artigo 182. É expressamente vedado o manuseio de autos processados em segredo de justiça, exceção feita às partes e aos advogados por elas constituídos, ou mediante ordem judicial expressa. Parágrafo único. A extração de cópia reprográfica ou certidão de processos com segredo de justiça, bem como o desentranhamento de documentos, dependerão de despacho do juiz competente. Artigo 183. Permite-se a pesquisa histórica em local apropriado, mediante solicitação prévia para a Coordenadoria de Gestão Documental e arquivos que fará os encaminhamentos necessários para autorizar o acesso ao processo objeto da pesquisa.